Fala galera, professor Rafael de Filosofia. Vamos seguir aí falando de política. Na última videoaula a gente viu sobre a esquerda e a direita, e eu falei que queria deixar para depois termos como conservadorismo, progressismo, enfim. Então, para continuar com nossos estudos, resolvi falar agora de um filósofo chamado Edmund Burke. E por que eu decidi falar dele? Porque, ó, vamos lá. Coloquei aqui algumas coisas de que o Burke foi a favor, né? Vamos primeiro ver aí o período em que ele viveu, certo? Nasceu em 1729 e morreu em 1797, né? Ou seja, ele foi um cara que foi contemporâneo da independência dos Estados Unidos e o Burke ele se manifestou a favor. Então veja bem, o Burke ele foi a favor da independência dos Estados Unidos, da pluralidade das religiões, a favor da propriedade privada, da divisão dos poderes, do livre comércio, da livre expressão e da autonomia da Irlanda. No caso, ele é irlandês, né? Então ele é a favor da autonomia da Irlanda. Aí você pensa, poxa, eu posso caracterizar esse cara como liberal. Sim, né? Pelas coisas que ele defende, sim, pode caracterizar o Burke como liberal. Só que o Burke, diferente dos liberais de sua época, ele foi contra a Revolução Francesa. Ele foi contra a Revolução Francesa, né? Como vocês podem ver, ele morreu ainda no período da Revolução. Ele não chegou a ver Napoleão subindo ao poder na França, por exemplo, mas em 1799, escrevi o ano aqui, desculpa, 1790, foi do Napoleão, toca a data que ele subiu, né? Em 1790, o Burke escreveu um livro chamado Reflexões sobre a Revolução Francesa, onde ele se manifestou contra a Revolução Francesa. E aí, como é que a gente localiza ele no espectro político dessa forma, né? Ele tem tudo para ser um liberal, mas aqui ele se mostrou contra a Revolução Francesa. Por que ele foi contra, né? E aí, a gente vai falar, a partir do Burke, de uma nova corrente na política, chamada de conservadorismo. No caso Burke, aqui a gente pode colocar ele como liberal. E isso aqui, o fato de ele ser contra a Revolução Francesa e ter escrito reflexões contra a Revolução Francesa, fez com que a gente chamasse ele de conservador. Mas pode isso? Liberal conservador? Pode. O Burke é o pai do conservadorismo. A gente podia chamar ele de liberal conservador, um termo que eles usam lá em inglês, que é liberal conservative. Né? Ele consegue ser tanto liberal como conservador. Né? Então Burke é o pai do conservadorismo. Do conservadorismo. Beleza. E vamos entender o que é o conservadorismo, então, e por que a gente pode chamar o Burke de conservador. Tá? Então, coloquei aqui características do conservadorismo. Né? A primeira, e uma das mais importantes, é o respeito às tradições. Essa foi uma das causas, né, um dos grandes motivos que fez com que Edmund Burke fosse contra a Revolução Francesa. Porque na Revolução Francesa, eles queriam ignorar as tradições e começar algo do zero, certo? Tanto negar o sistema monárquico, tanto quanto negar a igreja e também negar, inclusive, o próprio calendário. Eles queriam fazer tudo de novo. Né? E o Burke entendeu isso como uma falta de respeito à tradição, ao que foi sendo construído até então, certo? Então, uma das grandes características do conservadorismo é o respeito à tradição. Segunda, organicismo. O que o organicismo quer dizer? Que enxerga a sociedade como um organismo. Nesse sentido, as mudanças elas acabam sendo mais graduais. Não é de uma forma para outra. É como um organismo que vai se adaptando lentamente. É assim que os conservadores tendem a enxergar a sociedade, como um organismo que tem que se readaptando às mudanças
de maneira gradual e não repentina, como em uma revolução, onde já se rompe com a ordem vigente e instaura-se uma nova, não levando em conta as tradições, certo? Inclusive, o Burke, quando ele escreveu aquela reflexão que eu falei em 1790, nesse escrito ele tinha previsto, né, o grande terror que a gente chama, que aconteceu na Revolução Francesa, em 1793. Né? A partir daí se inicia o período de grande terror, que é quando os jacobinos sobem ao poder e a guilhotina rola solta, começa a matar todo mundo. Né? Esse período na história foi conhecido como grande terror, e o Burke já tinha previsto isso naquela reflexão que ele fez 3 anos antes. Né? Beleza, e outra característica importante do conservadorismo é o ceticismo. O cético é aquele que duvida, aquele que entende que a razão é limitada para atingir um conhecimento amplo da coisa, certo? Aquele que entende que a razão é limitada e vai contra o excesso da razão. E nesse sentido que é o da política, o que ele está falando é o seguinte: na Revolução Francesa, o cara lá que começa tudo do zero. Ou seja, ele acredita que a razão dele vai dar conta de organizar, né, criar instituições a ponto de organizar toda uma sociedade do zero. Já o cético, ele vai falar, ó, calma lá, a nossa razão não é tão boa assim, certo? O indivíduo é tolo, a espécie é sábia. Ou seja, uma vez que eu não consigo pela razão alcançar a verdade, eu tenho que respeitar a tradição e o que foi feito até então, o que a espécie veio fazendo, certo? Se a espécie sobreviveu até aqui, tem um legado, tem uma sabedoria na espécie. Já o indivíduo, aquele que acha que vai ignorar tudo que já foi feito e pela razão vai construir algo novo, esse é tolo. O indivíduo é tolo e a espécie é sábia. Essa frase dele ilustra bem isso que eu quero falar, dessa defesa dele ao ceticismo, certo? Outra frase dele bastante famosa: a sociedade não é constituída apenas por aqueles que estão vivos. A gente tem mania de achar, quando a gente fala de sociedade, a gente só pensa em quem está vivo, né? Quem faz parte da sociedade hoje. Mas ele diz, não, a sociedade não é formada só pelos vivos. Ela também é formada por aqueles que já morreram e aqueles que ainda virão. Ou seja, o jogo que a gente joga hoje na política, ele não foi firmado por nós, certo? Ele foi firmado por nossos antepassados, as pessoas que já morreram, certo? Quando a gente estuda história, isso fica claro, né? Para a gente acontecer aqui tal como a gente acontece, né? Napoleão invadiu, fez o Dom João VI fugir para o Brasil, que aí deixou o filho, Dom Pedro I proclama independente. Ou seja, é como se esses caras fizessem parte também da nossa história enquanto sociedade, mesmo não estando mais aqui. Eles têm influência no tipo de contrato que foi firmado. Né? Eu deixei vivos os mortos e os que virão em vermelho, porque o Burke vai entender que todos eles fazem parte do contrato social. Esse contrato social que a gente vive não foi firmado pela gente, não foi assinado por nós, mas pelos nossos antepassados. E o Burke ele entende que essa tradição deve ser valorizada, certo? O indivíduo que tenta mudar tudo a sua razão é tolo. Já a espécie é sábia, ela conserva uma sabedoria, um legado que deve ser respeitado. Então, para a gente fechar aí o conservadorismo, a gente pode dizer que o conservadorismo valoriza o passado, no caso as tradições, isso pesa muito para os conservadores, e eles entendem que as mudanças devem ser lentas e graduais. E aqui eu deixei uma frase do Burke também que faltam uma aspas aqui, mas que isso fica claro. Olha, um Estado sem meios de transformação é um Estado sem meios de conservação. O que ele quer dizer? Que ele não quer ficar estagnado. Ele entende que as situações mudam e é necessário que ocorram transformações para dar conta dessas mudanças. Quando o Estado não tem esse poder de transformação, ele perde o seu poder de conservação. A gente pode até entender a França desse modo, né? A França precisou de mudanças e o Estado não fez essas transformações e acabou que o pessoal quis a revolução. A gente pode ler dessa forma também. Então, esse ponto que ele quer demonstrar é que a transformação é necessária,
para que haja a conservação. Então, sempre o foco vai ser conservar, respeito às tradições, certo? Vou escrever na lousa aqui então para a gente entender de modo geral o que são essas vertentes, né? Conservadorismo, progressismo, vamos entender isso aí. E agora acho que já vai dar para a gente entender essas correntes na política. Então, conservador, como a gente viu, valoriza a tradição, mudança gradual. Quando a gente fala de reacionário, né? Reacionário é o cara que valoriza o passado, mas não igual o conservador. Ele valoriza querendo voltar, sabe? O que acha que antes era melhor e ele quer que a política volte a ser como era antes. No caso, estou falando de política porque o nosso tema é política, mas a gente pode falar de reacionário em vários sentidos, tá? Não só da política. Quando a gente fala de reacionário, é alguém que quer voltar, aquele saudosista, sabe? Aquele cara que fala, no tempo da ditadura militar era bom. Esse cara é reacionário, porque ele quer voltar a uma política que não tem mais, certo? O revolucionário, acho que também deve ter ficado claro aqui durante a aula, é o cara que quer renovar padrões estabelecidos, inovar, originalidade, romper com o passado. O revolucionário, então, não se preocupa em valorizar a tradição, valorizar o passado, ele quer romper e começar algo novo. Tá? Do jeito que está não está legal, eu quero criar algo novo, vou revolucionar. E tem também os progressistas. O progressista é aquele que valoriza o progresso e ele propõe uma mudança rápida, né? Ou seja, ele propõe uma mudança rápida, só que não uma mudança tal como o revolucionário que não valoriza a tradição, né? Quem é progressista não tem a intenção de romper com a tradição como o revolucionário tem, mas também não tem esse medo que os conservadores têm de mudanças mais rápidas. O conservador só quer mudança gradual, né? Vê a sociedade como um organismo, entende que as mudanças têm que ser lenta e gradual, para o organismo ir digerindo aos poucos. O progressista não tem este medo que os conservadores têm. Eles querem uma mudança e eles querem mudança rápida. Valoriza o progresso, certo? Então, qualquer dúvida me manda mensagem e a gente vai se falando. Falou!